Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo Armas, Drogas, Distintivos e Cartéis, de Gary North. Antes de mais nada, eu tenho um comunicado a fazer. Como vocês sabem, eu sempre, antes de começar a leitura, eu faço um clamor, os agradecimentos, né, a quem está me seguindo, e um clamor para que comece uma migração para uma plataforma mais livre, sem censura, e a plataforma que eu escolhi, por enquanto, é o Odysee. O Odysee, para quem não sabe, é uma plataforma livre que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. E essa liberdade é muito importante porque o YouTube, como nós sabemos, ele não é uma plataforma que privilegia a verdade, não é uma plataforma com compromisso com os clientes, né, com os consumidores, com as pessoas que assistem, mas ele tem agendas escusas, agendas outras que a verdade e a qualidade do conteúdo. Então eu tive o episódio número 4 no meu canal pessoal do YouTube, que eu estava publicando antes de começar esse quadro a ser publicado no perfil do Instituto Rothbard aqui do YouTube. O YouTube, sem nenhum aviso, apenas deletou o meu vídeo número 4. Vocês podem ainda assistir no canal do Instituto Rothbard, não apenas no YouTube, mas no Rumble e no Spotify e no Odysee também. Mas no meu canal pessoal já foi deletado. Isso quer dizer que mais dia menos dia teremos problemas também com o canal do Instituto Rothbard e por isso é tão importante a migração. Nós não temos nenhuma intenção em que o YouTube delete o canal do Instituto Rothbard do YouTube, né? E por esse motivo, se tivermos muitos strikes aí, o programa vai ficar exclusivo do Odysee, do Rumble e do Spotify. Enquanto essas plataformas, acredito que o Odysee jamais terá problemas, né? O Rumble, eu sei que se eu colocar uma pessoa de biquíni aqui ao meu lado, vai censurar o vídeo, então o Rumble também não é de confiança, está ali na plataforma deles, logo no início, que não aceitam vídeos de biquíni, entre outros, né? Você começa com biquíni, por que vai aceitar que eu fale coisas completamente inaudíveis para os que gostam de uma opinião única? Então começa essa migração, é urgente, se faz urgente que essa migração seja feita, por isso sempre passo um tempo dos meus vídeos, tempos preciosos esses, os primeiros minutos do vídeo, sempre clamando para que todos comecem a migração para o Odysee. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de inscrição lá do Odysee, vocês se inscrevendo através desse link, vocês ajudam este canal. É um clamor mesmo para que vocês que gostam do conteúdo, vocês que se importam com a verdade. O YouTube já era. O YouTube não é uma plataforma confiável mais. Fica aí o convite. Sem mais delongas, vou apresentar o autor. O autor, para quem não conhece, é o Gary North. Ele é um dos grandes pensadores, né, Bom, ele não se diz muito um libertário, mas eu acho que ele é sim um libertário dos grandes, né? Ele também é um austríaco. E nós temos aqui vários artigos dele publicados, né? Em vários muito bons. Com certeza vou ler vários dos artigos dele também no futuro. Então, o Gary North. Sem mais delongas, vamos à leitura do artigo. Será que existe alguém que realmente acredita que indivíduos que estão preparados para desobedecer às leis contra o homicídio irão obedecer às leis de desarmamento? Thomas Sowell. Thomas Sowell acabou com o artigo. Pronto, vamos embora, vamos para casa. Acabou. O Brasil é uma prova, né, de que a lei do desarmamento ela só prejudica as pessoas boas, só prejudica as vítimas de crimes e não as pessoas que cometem crimes, né? A pessoa que vai cometer um crime, vai cometer um assassinato, um roubo, o menor dos crimes que ela vai cometer aí será desrespeitar as leis do armamento. Se ela já está disposta a atirar numa outra pessoa, ou pelo menos apontar, sempre que você aponta a arma para alguém, você tem que estar disposto a atirar. Essa é a lógica do armamento, né? Então, se você apontou uma arma, é melhor para você mesmo que você esteja disposto a atirar, porque caso contrário, você perde total credibilidade, vai perder a arma e vai acabar sofrendo. Mas o sujeito que está disposto a atirar em alguém, a cometer um crime de verdade, um crime contra as pessoas, o que custa para ele comprar uma arma ilegal,
desrespeitar uma lei que nem cadeia dá, às vezes, né? Pode ser que dê cadeia também, mas é tão difícil. Então, zero problema aqui. Acho que ninguém no Brasil pode acreditar nas leis de desarmamento. Já está provado e comprovado que não funcionam, né? E não funcionam em nenhum lugar do mundo. A não ser, é claro, para a elite, né? Para os políticos, que têm essa intenção de nos desarmar para que eles tenham mais poder, para que a vida deles fique mais fácil. Para que eles possam, por exemplo, prender pessoas em casa, ou prender pessoas que estão indo trabalhar, pessoas que estão na praça, na praia. Tudo isso é mais fácil para eles se nós estamos desarmados, né? Se as suas vítimas estão desarmadas. E os bandidos também. Eles adoram que nós estejamos desarmados. Só você vê o absurdo que é. Eu mesmo já presenciei mais de um assalto à mão armada na minha frente. E não apenas eu, como dezenas de outros veículos estavam transitando na mesma rua, parados no semáforo, centenas de pessoas ali, e um sujeito na cara dura ali assaltando os outros. Que medo ele tinha de que alguém tivesse armado? Não, ele sabe que ali só tem ovelhas, só tem pessoas que obedecem ao governo cegamente. Então ele estava fazendo o trabalho dele de forma bem facilitada pelo governo, né? Não tinha ninguém para revidar. Eu mesmo também já fui vítima de um assalto dentro de um bar, onde acho que 3 indivíduos renderam por aí, não sei, uns 40 pessoas. Talvez menos que isso, mas que seja. Qual a chance de que um desses 40 tivesse arma? Praticamente nenhuma, né? Porque ele sabe, ali estava o pessoal que é trabalhador, que ou estava trabalhando no bar ou estava ali tomando uma cerveja, e rendeu todo mundo, sem medo nenhum, zero medo de ser alvejado de volta, de que alguém reagisse. Só eles têm armas, afinal, né? Então, funciona. Sim, as leis de desarmamento funcionam muito bem, mas não para nós, né? Não para as pessoas de bem, para as pessoas boas, e sim para os criminosos, sejam eles criminosos oficiais, né? Criminosos com distintivos, mandatos, ou mandados, né? Ou criminosos comuns. Sempre observo com grande interesse todos os debates sobre desarmamento e controle de armas, e venho fazendo isso há praticamente 50 anos. Já ouvi os oponentes do desarmamento invocarem este argumento de Sowell. Não me lembro de ter ouvido nenhuma resposta a ele. Nenhum desarmamentista jamais forneceu uma resposta. Eles simplesmente ignoram o desafio. Eles fingem que ninguém fez uma pergunta. Debater sobre vários temas, né? Os libertários contra os estatistas, sobre vários e vários temas, é assim. Ou eles mudam, né, de assunto logo, desconversam, né? Mas nunca se importam em responder as perguntas, né? Curiosamente, eleitores contrários ao desarmamento seguem votando em políticos desarmamentistas, políticos que não respondem ao desafio de Sowell. Os eleitores nem sequer questionam essa postura fugídia dos políticos. É verdade que, no geral, os eleitores defendem algum tipo de controle de armas. A maioria não defende o desarmamento completo, mas eles defendem severas restrições à venda de armas e aos modelos que podem ser comercializados. E, com isso, políticos desarmamentistas seguem sendo reeleitos, e sem jamais serem questionados acerca de sua postura racionalmente contraditória. O Gary North, é claro, ele é americano, né? Ele mora nos Estados Unidos, ele está falando sobre a realidade americana. Bom, eu já estava um pouco na luta aí quando teve o plebiscito, né, do desarmamento no Brasil. Estava ali advogando contra, obviamente, a proibição das armas. E tivemos uma vitória acachapante, né? Mais de 60% dos eleitores que foram votar votaram contra o desarmamento, né? E, mesmo assim, o desarmamento foi imposto, né? E eu me lembro na época, eu fiz a relação de todos os deputados e senadores, todos os políticos, né, que tinham votado e feito parte da frente ampla pelo desarmamento, algo assim, eu não me lembro exatamente o nome, mas o pessoal que defendia o desarmamento. E espalha aí um monte de e-mails para todos os cantos que eu podia. Essa lista falando, olha, aconteceu esse plebiscito, né? E nós
ganhamos aqui 60%. Se você faz parte desses 60%, preste atenção, não vote nunca mais nesses candidatos, porque eles são contrários ao que você imagina. E um deputado, um senador, claro, nós somos libertários, nós sabemos como funciona a política, mas teoricamente um deputado e um senador, eles estão lá para representar cada um dos seus eleitores, ou a vontade dos seus eleitores. E como pode você votar no sujeito, você é a favor do armamento, né, contra o desarmamento, e você vai votar no sujeito que é o contrário, que é diametralmente oposto ao que você acredita, que você defende. Então, espalhei isso aí, não teve jeito, né? Todos, a maioria deles foram reeleitos, né? Estão aí até hoje. E eles não ligam, eles perderam a eleição do plebiscito, né? Do referendo, acho que chamava, não me lembro. Perderam a eleição e mesmo assim foram lá e fizeram leis, fizeram o Estatuto do Desarmamento e praticamente proibiram as armas. Hoje ainda é bastante difícil, mesmo tendo o Bolsonaro como presidente e tentando mudar essa história, né? Mas mesmo assim, eles continuam, né? Até hoje. Então, se a maioria da população é a favor do armamento, como pode um sujeito contra o armamento ser eleito? É simplesmente a ignorância das pessoas, né? As pessoas não ligam para quem está votando, não conhecem em quem elas votam, não têm a preocupação em estudar o histórico de como o seu deputado ou senador votou no passado, e também não iria mudar muito, porque votou no passado de um jeito, eles podem votar diferente depois, porque eles não têm princípios, né? A gente sabe que os políticos não têm princípios. A não ser, claro, o princípio de aumentar o seu próprio poder, né? E o seu patrimônio. É só isso que eles querem. Ou status também. Tem alguns que não querem nem dinheiro mais, tem tanto, eles só querem mesmo mandar na vida dos outros, tornar a vida dos outros um inferno e ter status e poder por causa disso. A lei do desarmamento é tão eficaz quanto as leis antidrogas. Ninguém realmente espera que leis antidrogas irão eliminar o uso de drogas ilegais. Porém, como os eleitores não querem admitir que a intervenção estatal no mercado de drogas é uma ilusão mais delirante do que a provocada pelo LSD, o ataque estatal a este mercado segue impávido, com a mesma eficiência de um gelo sendo enxugado. E o mesmo raciocínio é válido para o desarmamento. É isso, drogas são proibidas, combatidas, duramente combatidas. Nós temos hoje um presidente, o Bolsonaro, né? De um lado ele dá arma para o povo, do outro lado ele rouba o povo, ele prende, sequestra gente que a princípio ali, pelo menos naquele ato, não cometeu nenhum outro crime, nenhum crime real, são crimes sem vítima, como portar uma arma. Portar uma arma, o Estado diz que é crime, mas não há vítima. Não existe vítima se eu tô com uma arma no meu coldre, porque onde está a vítima? Em lugar nenhum, né? E as drogas é a mesma coisa. Se eu vendo droga pro meu vizinho, ele quis comprar, eu quis vender, não teve crime nenhum, não há vítima. Mas o Estado diz que é crime. Então, crime sem vítima, porque a vítima foi voluntária, ela quis comprar as drogas. Ou quem quer comprar uma arma também compra a arma, um vende, não tem crime, só teve uma troca voluntária. E mesmo com esse presidente que combate duramente as drogas e faz recordes de apreensão, tenho certeza absoluta que qualquer um que queira comprar drogas aí no Brasil consegue. Talvez a qualidade tenha piorado, talvez o preço tenha subido, mas as drogas continuam disponíveis aí a todos, né? Com certeza absoluta. Apesar de bilhões de reais torrados nessa guerra, talvez milhares de vidas perdidas nessa guerra, milhões de pessoas presas injustamente por comercializarem substâncias ou portarem apenas substâncias, e a mesma coisa com as armas. As armas, quem quiser uma arma, tenho certeza que se quiser de verdade vai encontrar armas de qualquer calibre, como a gente vê no Rio de Janeiro, os traficantes lá, né, os bandidos lá da máfia não estatal, né, ou paraestatal, que são os comandos vermelhos, essa turma aí, eles têm armas dos calibres que eles quiserem, até bazuca. Então, o que é essa lei? Essa lei é só para que você mesmo não possa se defender. E qual é o medo que o Estado tem de você se defender? Da sociedade poder se defender? É que a sociedade pode decidir se defender do Estado, do roubo que o Estado pratica, que se chama impostos,
dos desmandos, que nós vemos todos os dias agora, durante esse período da ditadura, da fraudemia, nos telejornais e nos posts nas redes sociais. Nós vemos todos os dias os desmandos, as injustiças cometidas pelos políticos contra a sociedade. E a sociedade armada, ela poderia muito bem vir a se defender. Os eleitores não querem admitir que a intervenção estatal em ambos estes mercados só faz destruir ainda mais a liberdade dos indivíduos, a qual é diariamente sacrificada em nome do aumento do poder e do controle do Estado. A crença é a de que o Estado é, paradoxalmente, capaz de deter o poder de controlar atividades que, em privado, as pessoas aceitam, mas que, em público, são obrigadas a condenar. Como as drogas, né? As drogas, nós sabemos, né? Às vezes a pessoa usa drogas e condena o uso de drogas em público, ou ela tem vários amigos que usam drogas, mas ela mesma condena o uso em público, mas quando está com os amigos tá tudo bem, tá numa nice, apesar dela mesma não usar, e não seria tipo uma contradição, mas seria uma hipocrisia, né? Isso também acontece com o armamento às vezes, né? O armamento foi tão vilanizado pela mídia nos últimos tempos, e ainda é, né? Você liga a Rede Globo ou qualquer mídia mainstream aí, é uma luta contra as armas, né? Sempre que tem um acidente ou um incidente, né? Um caso de um crime hediondo, onde crianças entram nas escolas atirando, a mídia se refastela, né? Ela se refestela, ela adora isso. Ela repete a exaustão, a notícia, traz especialistas, entre aspas, para dizer, olha aí, tá vendo? A gente tá falando e olha o que aconteceu. Ou seja, eles adoram isso. Então, algumas pessoas se veem realmente, mesmo que ela tenha na cabeça dela, olha, eu entendo, esteja concordando com os argumentos aqui, já na primeira resposta ali, tenha concordado, ou seja, se concordou com aquela pergunta lá do Sol no começo, ela é a favor do desarmamento, do armamento, quer dizer, né? Mas em público, como ela acha que os amigos dela assistem também a Rede Globo e acham que a opinião aceita pela sociedade é de que armas não são legais, então ela talvez tenha uma opinião diferente na frente dos amigos. Mas isso não é muito saudável, as pessoas têm que ter coragem de falar a verdade, né? Apesar das censuras que a gente pode sofrer, as sanções que a gente pode sofrer, sanções sociais até, não apenas aqui no YouTube, né? De ter um vídeo deletado ou o canal inteiro deletado, a voz calada, mas você pode ter isso também nas suas redes de amizade, né? Seus amigos podem decidir te expulsar do grupo, podem não querer mais te convidar para nada, porque você tem uma opinião chocante. A opinião de que você tem o legítimo direito à defesa e você pode se defender de qualquer agressor que tente te agredir com a força que for necessária. Ou seja, e a força equalizante que há é a força das armas de fogo, né? É a única maneira de que uma senhora de 60 anos possa se defender de um brutamontes de 25 e sair ainda melhor ainda, né? Então é a força que equaliza uma mulher com um homem. É a força da arma de fogo. E ela veio para trazer a paz, para trazer estabilidade no mundo, não a falta de estabilidade. Sendo assim, reformulo a pergunta de Sowell. Será que existe alguém que realmente acredita que indivíduos que estão preparados para desobedecer às leis contra o consumo de maconha irão obedecer às leis que os proíbem de utilizar um papel para enrolarem por conta própria um baseado? É isso. Se a pessoa já está disposta a descumprir a lei, o que seria mais uma lei, né? Uma lei menor, né? O consumo de maconha da cadeia. Bolar um baseado com as suas próprias mãos dá multa de R$100. Você vai ligar para como que você... para a proibição de bolar o baseado? Não, né? Defensores das leis antidrogas, pessoas que normalmente são contra o desarmamento, respondem a essa pergunta da mesma maneira que os defensores do desarmamento respondem à pergunta de Sowell, com silêncio. Resultados: mais leis, mais intrusão estatal, mais gastos governamentais, orçamentos mais poupudos para os burocratas, menos liberdade e mais discussões vápidas. Aqui o nosso antigo
tradutor, né, e editor do site, lá quando a gente ainda se chamava Instituto Mises Brasil, hoje mudamos de nome, né, chamamos Instituto Rothbard, mas ele tinha uma paixão por palavras rebuscadas, né, eu não acho isso muito interessante, né, então vápidas vem de vapor, né, cheio de vapor, então é uma discussão inócua, né, uma discussão sem conteúdo, né, e é isso, os resultados dessas medidas, né, das leis antidrogas e assim como as leis anti-armas, né? É só isso que elas criam mesmo. São mais leis, então advogados adoram, juízes adoram, políticos adoram. Mais intrusão estatal, novamente, isso significa mais poder para todos da cadeia estatal, né? Então, a polícia agora tem o poder de achar mais uma coisa para achacar as pessoas, né? Na rua. Então, esses tiranetes, né, as pessoas esses pequenos poderes, né, que possuem esses pequenos poderes como policiais, tem mais um para encher o saco dos outros, né? Os políticos também, né, tem mais poder para criarem dificuldades também e venderem facilidades. E mais gastos governamentais, controle de fronteiras, todos os cumprimentos das regras absurdas para se comprar uma arma, manter uma arma, para portar uma arma. Clubes de tiro também adoram esse tipo de leis, apesar deles serem muito frequentados por pessoas que adoram os armamentos, eles são privilegiados pelas leis anti-armas, né? E mesmo as leis que o Bolsonaro está fazendo agora são um pouco anti-armas, só são bem menos anti-armas do que eram as anteriores, né? Mas elas continuam sendo anti-armas. Os orçamentos mais popudos, eles adoram também, falam, olha, tem muita arma, muita droga, tem que dar mais orçamento, e a gente sabe que é assim, né? Tudo do governo, o incentivo é o contrário do que a iniciativa privada. Por exemplo, escolas, né? Sai um pouco desse assunto. As escolas, quanto pior as notas que uma escola tem, mais elas conseguem barganhar mais verbas com a administração pública, né? Então, seja, nessa escola aqui tá todo mundo reprovando. Nós precisamos de mais dinheiro. E logo de prontidão lhe dá mais dinheiro. Quanto mais ineficiente, mais dinheiro, mais verbas. Porque a polícia também, a mesma coisa, vamos supor. Não há mais armas ilegais, não há mais drogas ilegais. Ou seja, a polícia foi lá e tacou terror e acabou com tudo isso. É uma coisa impossível, né? Nem nos Estados Unidos, que gasta trilhões com segurança, não conseguem coibir o contrabando de armas, nem de muito menos de drogas, né? Mas vamos supor que isso aconteceu, que tem zero drogas, zero crimes numa região, vai. Independente de quais crimes que o Estado diz que é crimes, não tá acontecendo nenhum numa região. Então, o Estado vai tirar a verba, vai manter a mesma verba do ano passado. Agora, se tiver acontecendo muito crime, se tiver uma coisa fora de controle, a própria opinião pública clama por isso. Veja a saúde, o que aconteceu agora recentemente, quando eu leio isso, estamos passando pela fraudemia, né? Então, agora, recentemente, Manaus evaporou com o dinheiro público que foi mandado pelo governo federal e faltou, inclusive, oxigênio nos hospitais. E aí, o que aconteceu? A imprensa foi lá, filmou, fez aquele escarcéu, e o clamor da opinião pública fez com que realmente chovesse dinheiro em Manaus. E também oxigênio. Então, foi muito recurso para lá. Por quê? Porque eles foram ineficientes. Eles não conseguiram se programar, projetar o número o volume de oxigênio que ia necessitar para os próximos meses e foram pegos sem insumos. Veja que absurdo. Com bilhões sendo transferidos pelo governo federal, mesmo assim, um insumo básico, que é o oxigênio, que poderia muito bem ter sido suprido, né? Não é caro também o oxigênio. E é isso, esse é o incentivo. E aí, a Manaus só provou isso, né? E isso a gente tem em todos os serviços, em tudo que o Estado se envolve, é isso. Se a estrada está muito esburacada, precisa de mais verba. Se fizesse um asfalto muito bem feito nas ruas e estradas, que dura anos e anos, como que eles iam tirar o dinheiro de todo ano, pagar a empreiteira para tapar buracos? No final, tudo se reduz a isso. Traficantes de drogas não irão obedecer às leis que supostamente restringem o uso de armas. Óbvio. Se você quiser que traficantes de drogas parem de comprar armas, então é melhor você acabar com os traficantes, defendendo a discriminação das drogas. Porém,
os progressistas querem criminalizar as armas e os conservadores querem criminalizar as drogas. É a relação perfeita, né? A simbiose aí, um completa o outro e vice-versa, que nem feijão com arroz, ou arroz com feijão. E um pedindo que o tráfico seja combatido, o outro pedindo que as armas sejam combatidas. E torna a tempestade perfeita para os criminosos, né? Eles podem ir corruptos, né? Primeiro porque a arma do Estado vai estar voltada sempre para algum grupo. Eles não dá para combater todos, né? E vai ter algum que vai estar sempre com um deputadinho no bolso, com um governador na carteira ali. E aí eles vão usar o poder do Estado, que será um poder legal, né, para atacar os seus concorrentes. É muito mais fácil, muito mais seguro, né, para um traficante comprar os políticos, os policiais, né, do que realmente ele se empenhar nessa guerra, né, ele mesmo pegar os seus homens, comprar armas e ir atrás dos seus concorrentes. Então tem sempre um mais esperto, e aí esses concorrentes têm que se defender, têm que atacar. Tem sempre um mais esperto que toma esse caminho, né? E é o caminho do sucesso, né? Em qualquer empreitada. Você fica amigo de quem tem arma, de quem pode usar ela legalmente, pode roubar, matar, assassinar legalmente. E esse é o Estado. E também, ao mesmo tempo, você quer proibir armas, é a mesma coisa. E se você pensa que esse argumento não faz sentido, então não espere que os progressistas respondam ao argumento de que indivíduos que estão preparados para desobedecer às leis contra o homicídio não irão obedecer às leis de desarmamento. Não vai ter, né? Claro, a pessoa só quer vender droga, ela já está disposta a comprar uma arma ilegal. Imagina uma que quer realmente matar, tipo... Eu não sei que exatamente, mas normalmente a maioria dos crimes assim, eles são passionais, né? E aí ninguém pensa em proibir o amor, pelo amor de Deus. Mas eles são, que não digo que não seria amor, seria mais uma paixão, né? Não pense em proibir a paixão. Mas a pessoa que tá com esse sangue nos olhos de querer matar os outros, ela com certeza vai comprar uma arma, vai achar uma arma facilmente, né? Vai ser o menor dos obstáculos dela será comprar uma arma ilegal. Mesmo que o Estado fosse capaz de realmente coibir 100% do armamento, né, ela buscaria outras formas. A gente vê na Inglaterra, né, o volume de crimes com armas brancas é gigantesco, né? Eles só substituem uma arma pela outra, ainda o bandido fica na vantagem, né? Quem é que sai com uma faca na mão, na rua, né? Só quem está realmente disposto a cometer um crime, porque para defesa pode até ser também, né? Eu acredito que as pessoas possam usar para defesa, faca, mas a pessoa tem que estar já com a intenção mesmo para cometer um crime, e aí não há obstáculos, né? Você por acaso já parou para pensar na cronologia das leis antidrogas? Ela se assemelha à criação de licenças para médicos, uma regulamentação que criou um cartel extremamente rentável. O cartel dos médicos é justificado com este argumento. Não queremos que o público em geral saia comprando remédios, que são drogas. Portanto, é necessário que o Estado imponha leis e regulamentações para que apenas médicos diplomados possam prescrever receitas. E o Gary North vai fundo na questão. Realmente é um absurdo que as pessoas tenham que ter receita para comprar remédios. É um verdadeiro absurdo. Afinal de contas, só quem tem qualquer dizer sobre o que pode consumir ou não é o próprio indivíduo. Mesmo que o médico lhe peça, lhe recomende, né? Porque isso é tudo que os médicos podem fazer, recomendar tratamentos, recomendar remédios. Mesmo que o médico lhe recomende um remédio, falando, olha, você toma esse remédio e você morre, quem tem a última escolha é você mesmo, não é o médico. Mas o médico se arvorou junto e recebeu, né, um privilégio estatal, fique bem claro, estatal, né, de monopólio da prescrição de remédios, de drogas, né, e criou um cartel, o cartel dos médicos, né, CRM é um cartel, é uma guilda, né? Tudo se resume a cartéis. Se você quer criar um cartel extremamente rentável, é fácil. Eleja um político influente, faça lobby, consiga que o Estado torne ilegal um bem ou serviço que a maioria das pessoas quer, e então
estipule que qualquer um determinado grupo de especialistas tenha a licença para vender este bem ou serviço. Pronto. E é isso. A gente sempre migra para isso. O fim do Estado é isso. É que tudo seja assim. Tudo tem que ser assim. O Estado tem que controlar tudo e todos, todas as relações. E aí, todos os seus grupos de interesse, aqueles grupos de interesse organizados, pessoas que lucram muito dinheiro com a interferência estatal, e por isso mesmo tem gordura para queimar, subornando políticos e burocratas, esses vão estar felizes sempre. E aí, os políticos felizes, porque tá caindo a caixinha todo mês, eles têm o poder, são os amigos deles que controlam o mercado, né? E nós, que se dane. O povo que se exploda, né? Como diria Justo Veríssimo. Eu quero que o povo se exploda. E é isso mesmo. É isso que gera essa falta de empatia, né? Que os políticos e burocratas têm com a população. Eles não ligam para o que nós queremos ou deixamos de querer. Eles querem o mundo do jeito deles. E ai de você, se você ousar desrespeitar as ordens deles. Ou tiver no time oposto, né? Se você não for um dos amigos deles e quiser se embrenhar numa empreitada criminosa, né? Entre aspas, o que o governo acha que é crime. O problema é que tal medida levará à criação de um cartel paralelo, não autorizado e ilegal, o qual também venderá o bem ou serviço em questão. E isso gerará um inevitável conflito. O primeiro cartel, ávido para defender sua reserva de mercado, irá enviar funcionários públicos com distintivos e armas para atacar este segundo cartel, o qual, por conseguinte, irá comprar armas para defender seu terreno e se proteger dos ataques do primeiro cartel. Como eu já comentei, o governo, quem proíbe financia o tráfico, é uma frase muito importante vocês terem em mente, porque eles falam que quem consome financia o tráfico. Não, quem proíbe financia o tráfico. Sem a proibição não há tráfico, não há crime ali. Então qualquer um poderá abrir uma loja de drogas, qualquer um poderá abrir uma loja de armas. E qualquer um poderá portar armas. E qualquer um poderá se defender ou organizar uma defesa. Ou seja, o Estado perde a sua função. E esse é o medo deles, esse é o medo dos políticos. E é por isso que eles tornam a nossa vida tão difícil. Porque se eles não têm esse poder de nos defender, né? Se nós podemos agora nos defender sozinhos, inclusive dele, inclusive do Estado. Se ele não é mais o monopolista da defesa, entre aspas, o Estado é monopolista do ataque, essa é a grande verdade, ele perde a sua função. Na fantasia das pessoas não há necessidade mais do Estado existir. E aí como é que fica para o político? Vai fazer o que agora? Se ele só sabe roubar, se ele só sabe mandar, vai arrumar emprego aonde? Se ele não tem mais poder, vai vender que facilidade se não há mais dificuldades? E é isso, tirando o fato da corrupção aí total, né, de que o Estado vai atacar os inimigos dele, dos políticos, né? Não da população, mas dos políticos. E sim, gera uma guerra, uma verdadeira guerra entre os que se embrenham nesse mercado. Um que tem o aval do Estado e por isso faz esse lobby poderoso, que são os médicos, vamos supor, nesse caso que ele está citando, os médicos, as guildas médicas, que ganham muito dinheiro, horrores, e todo o seu poder advém do Estado. Inclusive profissões como médico, advogados, essa guilda na Constituição já, ela consta na Constituição, tem privilégios constitucionais. Veja, que esquemão, né? Que esquemão. E o medo deles de perder esse esquema? Esse esquema é frágil. Esse esquema depende que nós estejamos desarmados. Esse esquema depende que a gente não enxergue a realidade. Por isso é tão perigoso o nosso discurso, por isso o YouTube tenta bloquear o nosso discurso, porque é o discurso da verdade, é o discurso que desmascara os poderosos. E o YouTube já ficou grande demais, ele já está do outro lado, né? Ele esteve um dia do lado dos réis mortais, mas ele já está há muito tempo do lado de lá, de um lado de um tamanho tal que ele já viu que é mais fácil para eles comprar políticos e burocratas do que realmente investir na plataforma para bater a concorrência. Muito mais barato. Imagina quantos bilhões o YouTube não fatura e quanto custa um deputado. É muito baratinho para eles. Muito baratinho para eles. Então
mais barato do que investir em marketing, do que investir em novidades, inovações, é muito mais barato você comprar deputados. Muito mais. Sem dúvida. E o mesmo o cartel dos médicos, o cartel dos advogados do Brasil, chamado OAB. Esses cartéis faturam horrores. E eles fazem lobby para que o Estado seja mais e mais rigoroso na observação dessas leis. Cartéis querem uma renda artificialmente elevada em decorrência de restrições colocadas sobre o livre mercado. Cartéis querem uma renda artificialmente elevada em decorrência de uma reserva de mercado protegida pelo Estado. O verdadeiro debate gira em torno de quem irá aportar armas legalmente e quem irá aportá-las ilegalmente. Como eu disse agora anteriormente, se nós, réis mortais, que temos senso ético, ou seja, eu acredito que seja a maioria esmagadora da população, que é incapaz de roubar uma peça de roupa, que é incapaz de roubar um pão, incapaz de fazer o mal para o próximo, que teme a Deus, que jamais roubará, jamais assassinará, né? Mas que está disposto a observar esses mandamentos, né? Que se vê alguém roubando, vamos reagir. Se vê alguém assassinando, vamos reagir. E quem quer que seja ele, tenha ele um distintivo, não tenha ele um distintivo, tenha ele um mandato, ou seja, tenha sido eleito pela maioria ou não. Se estiver cometendo crimes ou sendo mandatário de crimes, a sociedade vai reagir, com razão, e deve reagir. Isso é o que vai tornar a sociedade mais livre, né? Só que é isso que eles não querem. Por isso, todo esse clamor da esquerda, que quer um Estado grande, né, e poderoso, da direita, também alguns membros da direita, que também querem um Estado grande e poderoso. E a esquerda normalmente quer proibir todas as armas, a direita, como o Gary North falou acima, né, mais para a realidade americana, mas acho que também se aplicaria à realidade brasileira. Pergunte a um direitista, pergunte a alguém que seja da direita, armamentista, até chamada bancada da bala, né? Pergunte a eles se ele quer que a população em geral possa ter acesso a tanques de guerra, a metralhadoras, a bazucas ou jatos de combate. E por que ele dirá que não? Por que esse sujeito dirá que não? Porque aí nós teríamos um poder que pudesse bater de frente com o Estado. O Estado se arvora o monopólio dessas armas. Nos Estados Unidos agora estão tentando, né, proibir as armas mais potentes, porque eles têm medo. E não é nem a esquerda, mas a direita também. A direita tem suas limitações. Eles vão falar isso. Eles vão perguntar a um direitista, ele vai falar, não, todas não, né? Nós temos um artigo que ele versa sobre uma teoria do controle de armas libertário, mas é bem diferente a ideia, é muito diferente, e aí se aplicaria mais para armas de destruição em massa, né? Por exemplo, uma bomba atômica. A bomba atômica, ela seria ilegal, ao meu ver, né, meu ponto de vista, é um debate corrente entre os libertários, né? Que a bomba atômica seria proibida numa sociedade libertária porque ela não pode alvejar apenas uma pessoa criminosa. É impossível que todos, no raio de impacto de uma bomba nuclear, tenham cometido um crime igual que mereça a mesma punição, né? Como, por exemplo, foi os Estados Unidos bombardeando Hiroshima e Nagasaki, o maior crime de guerra já cometido na história, né? Foi o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica pelos Estados Unidos. Aquilo foi um crime puro e simples. É um genocídio, é uma coisa terrível. Mesmo que houvesse ali naquela localidade o exército inimigo ou uma pessoa que cometeu um crime hediondo, não justifica. Por exemplo, vamos supor que você é roubado, o cara foge lá pro Rio de Janeiro, você sabe exatamente onde ele tá. Você vai jogar uma bomba nuclear no Rio de Janeiro para pegar ele, você vai ser preso, porque você não pode, segundo a teoria libertária, você só pode reagir proporcionalmente à agressão tomada e você só pode reagir contra o agressor, você não pode, nessa sua reação, alvejar outras pessoas. Esse efeito colateral causado pela sua reação, né, não pode ser justificado. Por isso que guerras são crimes, né? Você não pode bombardear uma cidade inteira porque alguém matou outra pessoa em outro lugar, ou porque teve disputa política sobre alguma coisa.
É impossível, você só pode punir criminosos. Essa é a teoria libertária. E, obviamente, voltando ao caso do direitista, ele vai falar que não, porque nós não podemos competir com o Estado. E é isso que eles querem. Eles querem a dominação do povo para sempre, né, eterna. E a única maneira de conseguir isso é limitando o armamento da população. Nós ficamos reféns de bandidos estatais e privados, infelizmente. Mas graças a Deus, parece que tá um pouquinho mais fácil comprar armas e a venda de armas no Brasil aumentou muito. Tomara que tem que aumentar muito mais, tem que multiplicar por 1000 esse número aí. Cada um tem que ter várias armas e armas de grosso calibre para que nós possamos realmente ter uma sociedade livre, próspera e de respeito aos direitos humanos. Então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. A gente aceita doações em Nano e Bitcoin. Tem aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o endereço das carteiras. Eu agradeço muito se vocês quiserem doar. Se você está assistindo pelo Odyssey, você pode clicar em Support e aí você pode mandar a quantia que você quiser. Se você gosta do Instituto Rothbard, vocês podem seguir também as redes sociais do Instituto Rothbard. Tem no Facebook, Twitter, Telegram. Então pode seguir a gente lá e você vai receber as últimas atualizações do Instituto com os novos artigos. E bom, é isso aí. Muito obrigado e um abraço.